com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a instituição da Eucaristia. Algumas semanas atrás a gente já falou sobre isso na Semana Santa, mas não teve exatamente um encontro sobre isso. Então, o encontro de hoje é especificamente um encontro assim, muito especial para Quinta-feira Santa, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Então, agora a tia Carol vem trazendo para vocês uma pergunta. Você sabe o que é um mártir? Se você não sabe, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai responder. Bom, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 18. Esse aqui, ó. Jesus institui a nova Páscoa. Mas então, antes de a gente entrar de fato no capítulo, vamos entender o que significa a nova Páscoa. Porque se é nova, sinal de que já existia uma velha Páscoa, certo? Senão seria Jesus instituir a Páscoa, simplesmente. Antes de a gente conversar sobre isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque a gente sempre tem catequese nova, senão você vai perder. Se você já é inscrito, deixa o joinha aqui, deixa um comentário aqui pra tia também saber que você tá assistindo esse vídeo. Então, por que a nova Páscoa? Se vocês lembrarem da história de Moisés, eu acho que eu tenho até um vídeo sobre a história de Moisés. Então, eu vou colocar aqui na descrição para vocês poderem ver, se vocês não se lembram muito bem sobre a história de Moisés. Mas é o seguinte, tinha um povo que era o povo hebreu, que era o povo de Deus. E esse povo estava sendo escravizado pelo faraó do Egito, o rei do Egito. Então, Deus escolhe Moisés, um rapaz hebreu, para poder salvar o povo dele. Tem toda uma história muito longa, eu não vou tratar aqui nesse vídeo sobre a história de Moisés. Mas acontece exatamente o seguinte, quando o povo judeu finalmente é libertado, ele é libertado na festa da Páscoa. Porque, se não me engano, era a festa da primavera, que eles comemoravam na época. Então, o povo judeu ficou assim muito feliz, porque eles foram libertados logo na festa da Páscoa. Então, todo ano eles comemoravam a Páscoa. Páscoa significa passagem. Então, eles passaram para a liberdade, eles foram libertos do Egito, né? Da escravidão do faraó. Então, por isso, Jesus instituiu a nova Páscoa, a nova passagem, vamos dizer assim. Mas por quê, né? Vamos prestar atenção aqui. Vamos ler juntos, então. No tempo de Jesus, a família dos judeus se reuniam para celebrar a Páscoa, isto é, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Eles preparavam a ceia da maneira que Deus ensinou a Moisés: pão ázimo, ervas amargas e cordeiro assado. Gente, o que é pão ázimo? O pão ázimo é um pão que é feito sem fermento, exatamente como o pão que o padre consagra para se transformar no corpo de Cristo. Fiquem atentos a isso. Então, vamos continuando. Antes da festa da Páscoa, Jesus convidou seus amigos para a última ceia. Ele queria despedir-se deles, pois sabia que estava chegando o momento de se entregar pela salvação de todos. Era quinta-feira antes da Páscoa, a cerimônia religiosa mais importante dos judeus. Vamos ver como tudo aconteceu lendo Mateus, capítulo 26, versículos do 26 ao 28. Então, gente, como eu falei, a Páscoa era a celebração assim, mais importante para os judeus. Vamos ler aqui. Vamos pegar aqui então a Bíblia e vamos ver o que o Evangelho fala sobre esse momento. Essa passagem, ela tá um pouquinho mais resumida, mas vamos ver, né? Na sua Bíblia pode estar um pouquinho mais diferente, mas significa a mesma coisa. Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.
Gente, essa passagem não é um pouco familiar para vocês, não? Onde que a gente escuta isso? Na Santa Missa, exatamente. Por quê? Na última ceia, Jesus, ele fez a instituição da Eucaristia, ou seja, ele fez a primeira missa. Mas a gente pode pensar, pode falar assim, que ele não fez a primeira missa. Ele fez a única missa de todas. A partir daí, Jesus, ele fez um sacrifício. Ele deu o próprio corpo e o próprio sangue dele para os apóstolos, para os discípulos receberem. Então, gente, ele fez um sacrifício. Ele começou esse sacrifício. A partir daí, a gente pode dizer que essa foi e é a única missa que existiu e continua existindo até hoje. As outras missas é como se fosse a renovação desse sacrifício. É como se a missa fosse eterna, nunca tivesse acabado. E realmente é. Jesus, ele tá com a gente na Eucaristia, assim, eternamente. Há 2000 anos, desde a última ceia até hoje em dia. Tá? Então, vamos continuar lendo. Nessa noite, Jesus instituiu a nova aliança. Na ceia pascal, Jesus se ofereceu ao Pai, dando-nos seu corpo e seu sangue como alimento de salvação, a Eucaristia. Na Páscoa cristã, o Cordeiro Pascal é o próprio Jesus, que na sexta-feira entregou-se na cruz para nos salvar. Ou seja, na sexta-feira, no dia seguinte, ele sabia que ele ia morrer na cruz. Sabia também que ia ressuscitar no domingo. Mas ali ele se entregou por nós com todo amor e carinho, como continua fazendo até hoje. A ceia de Jesus com seus discípulos antecipou o seu sacrifício na cruz. Bom, gente, agora vamos para as atividades. Atividade 1. Ligue as colunas corretamente. Aí vem aqui a primeira. Nome da refeição em que Jesus se deu como alimento. Ele tem que ligar do outro lado. Cerimônia religiosa do povo judeu. Quem se dá como alimento na missa? Disse Jesus na última ceia. Gente, tá muito fácil. Vamos lá. Agora, o espaço família. Assim, como o alimento é importante para o corpo, a Eucaristia é o alimento que sustenta a nossa vida espiritual. Por isso, é importante participar da missa aos domingos. De modo especial, nessa semana, ofereça uma intenção particular por sua família na Santa Missa e partilhe conosco como foi a experiência. Bom, vai ser meio complicado fazer isso na quarentena, né? Mas ainda assim, vamos tentar. O amigo de fé, gente, desse capítulo é um coroinha mártir. Você lembra o que é um mártir? Bom, como a gente perguntou lá no começo do vídeo, um mártir é uma pessoa que morre por amor a Jesus. Por exemplo, em alguns lugares, em algumas épocas, era proibido a pessoa ser católica, a pessoa ir à missa, era proibido. E qual era a pena? Era a pena de morte. Se o governo descobrisse, a autoridade descobrisse, a pessoa era mandada para prisão, era torturada e depois era morta. Então, um mártir era uma pessoa que ela não negava Jesus. Então, o governo chegava e falava, olha só, meu filho, você vai ter que... Esse negócio aí de fé, você não pode ter fé em Jesus, não. E aí a pessoa dizia, não, mas eu tenho fé em Jesus. Então, o governo, não, mas não pode. Não, eu tenho fé em Jesus. Então, o governo falava assim, então a gente vai mandar matar você, já que você tem tanta fé em Jesus assim, já que você tem tanta fé, vamos ver se esse Deus aí vai te salvar. E a pessoa morria por Jesus. Inúmeros santos morreram por Jesus. São Pedro, São Paulo, todos os apóstolos de Jesus, tirando Judas, né? E São João, que São João morreu de velhice, morreram mártires. Morreram sendo perseguidos porque pregavam Jesus, pregavam o amor de Cristo. Então, esse beato aqui, ele foi um mártir. E mais, ele foi brasileiro. Ele morou lá no sul do Brasil. Olha só que coisa legal. Ele nasceu no Rio Grande do Sul. E outra coisa legal também, gente, ele era coroinha. Olha só. Então vamos ler aqui a história dele. Adílio nasceu no Rio Grande do Sul em 1908.
Sua família era de italianos muito católicos e ajudavam o padre Manuel Gonzalez. Ele criou uma escolinha onde as crianças estudavam. Adílio era coroinha e acompanhava o padre Manuel nas visitas aos doentes e nas missões. Muitas vezes iam montados em burros, pelo meio da mata ou por estradinhas difíceis. Certa vez, Padre Manuel e Adílio estavam visitando as comunidades do interior. Quando chegaram no vilarejo, eles foram surpreendidos por revolucionários ateus que não acreditavam em Deus, que não queriam deixá-los evangelizar. Foram arrastados para dentro da mata e assassinados. Era o dia 21 de maio de 1924. Adílio tinha 15 anos. Jesus disse que não há maior amor que dar a vida por seus amigos. Por isso, quando alguém morre assim, nós chamamos de mártir, que significa testemunha. O coroinha Adílio é um dos mártires do Brasil. Ele e o Padre Manuel foram beatificados em 2007 pelo Papa Bento XVI. Então, olha só, gente, que história impressionante. Então, como a gente pode perceber aqui, mártir significa testemunha. E é quando acontece essa situação que eu falei pra vocês. Então, gente, acabou o capítulo. Vocês, então, recortem lá atrás, na página 163, a carinha do Beato Adílio.